Eu quero compartilhar o tema nesta manhã: o perdão que cura. O perdão que cura. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. O Senhor veio falando conosco a respeito do fluir da presença dEle, das águas, e eu creio que a cura nesta manhã em nome de Jesus. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Deus eterno, fale conosco nesta manhã. Nós adoramos a Ti através das músicas, através da expressão do nosso corpo, dançando, celebrando a Ti. Senhor, cantamos a Ti também, que somos gratos, temos motivos para Te agradecer. Deus Todo-Poderoso, nesse momento, fale aos nossos corações a Tua palavra. Que ninguém saia deste lugar da mesma forma que entrou, Senhor. Espírito Santo de Deus, alcance o coração de cada um, alcance a mente de cada um nesta manhã. Eu peço a Ti para a Tua glória e para o Teu louvor, que possamos sair daqui desejosos de Ti, transbordando de Ti, fazendo a Tua vontade, Pai. É que eu peço nesta manhã, e tudo aquilo que o inimigo intenta para roubar a palavra, toda a tristeza, toda a angústia, toda a incredulidade, bata em retirada agora em nome de Jesus. E venha o Teu reino para a Tua glória e para o Teu louvor. E todos dizem amém, Jesus, amém. Diga para a pessoa do teu lado: é muito importante você estar neste lugar. Amém? É importante estarmos neste lugar, amados. Amados, quando o Senhor então tratou meu coração com esta palavra, este texto que o profeta Isaías ele declara, ela é uma verdade que não depende da minha ação. Este texto, o que aconteceu, é uma verdade que não depende de eu pensar para ele ser uma verdade ou não. Não depende do que eu desejo para que ele seja real. Então é algo que o Senhor já colocou, já instituiu, já aconteceu, já é real. Isso é real por quê? Pelo sacrifício de Jesus. Amados, há centenas de anos atrás, o profeta Isaías ele faz essa declaração, e depois nós vemos o cumprimento de Jesus nesse texto, onde ele fez essa profecia de Isaías, ela ser cumprida, ela ser realizada, ela ser feita. Amados, então não depende de eu pensar, não depende de eu agir para que ela seja uma verdade, porque para ela ser verdade, Jesus já se entregou na cruz. Para que ela seja verdade, Jesus já se entregou na cruz. Jesus ele já morreu na cruz. Ah, pastor, mas Jesus morreu na cruz e já tem muita gente que sabe a respeito disso. É verdade, amados. Saber, eu posso saber, mas isso não significa que eu vivo aquilo que eu sei. Quantos aqui já viram ou ouviram que a salsicha não é um alimento? Pode abaixar a mão. Quem nunca ouviu falar disso? Levanta a mão. E quem nem uma coisa e nem outra? Né? Eu não sei. Meia salsicha é verdade, meia salsicha é mentira. Mas uma salsicha ela não é um alimento. Né? Ela tem tanto condimento, tanto corante, tanta química.
que se você talvez ver o processo de fabricação, nunca mais você vai comer. Mas quantos aqui gostam muito de salsicha? Pois é, amado, eu também. É, Jesus, fala mesmo. Aí eu digo, se você sabe que não é bom, por que você faz? Então não é somente saber. Não é somente saber. Precisamos praticar. Ô pastor, mas aí pegou pesado, salsicha é demais, né? Mas eu também gosto, mano. Eu também gosto. Minha madrinha falava que eu era salsicheiro. Eu gosto desse trem. Uma das lembranças que eu tenho do meu tio Zé, é essa. Ele gostava sempre de salsicha, então ele gostava dela só cozida um pouco, e ele colocava ketchup e mostarda. É uma das lembranças que eu tenho da minha infância, quando eu ia na casa dele de domingo. Ele sempre preparava salsicha com ketchup e mostarda. E eu gosto desse trem, mas não é porque eu sei que não é bom que eu deixo de praticar. Tem coisa na nossa vida, amados, que não é só sabermos, mas é praticarmos. Da mesma forma, amados, nós sabemos do sacrifício de Jesus, mas nem todos vivem os benefícios desse sacrifício. Ai, pastor, ele morreu só para minha salvação. Eu vou ser salvo. Aqui na terra eu vou ter aflição, eu vou ter tribulação, eu vou estar destruidinho, mas lá no céu tem uma morada celestial. Vai ter lá no céu sua morada celestial se você se entregou a Jesus verdadeiramente? Sim. Mas, amados, não é só isso. O Senhor tem grandes coisas para você aqui. O Senhor quer tratar na tua vida aqui, trazer as novidades da tua vida aqui na terra. Ele fez. Então, amados, quando eu começo a entender esse texto de Cristo, do que Ele fez, eu começo a entender que eu não preciso carregar na minha vida as enfermidades, eu não preciso carregar em minha vida as doenças, eu não preciso carregar o pecado, e eu não preciso carregar também, como diz a palavra, as iniquidades, que é o pecado contínuo. Eu não preciso carregar isso sobre a minha vida. Quando eu conheço quem Cristo é na minha vida, eu não preciso carregar a continuidade. Eu pequei, vou pecar, continuarei pecando. Não, amados, eu não preciso carregar isso, por quê? Porque Cristo já mudou toda a história lá na cruz do Calvário. O pecado que trazia a morte foi destruído e gerou vida através de Jesus. E eu e você temos acesso a essa vida. Já é motivo mais que suficiente para mim me alegrar. Diga para o teu irmão, você pode ser alegre, meu irmão. Aleluia, você pode ser alegre. Você pode ser feliz. Quando você passa a entender essa palavra, quando você passa a entender essa verdade, que você não precisa carregar isso. Mas, amados, imagina só junto comigo. Imagina só junto comigo, cada um de nós carregamos uma espécie, só uma ilustração, isso, carregamos uma espécie de mochila. Eu não sei se você teve a oportunidade de ir, mas tem algumas lojas, amados, que tem umas mochilas desse tamanho. Agora eu não estou brincando não, umas mochilas grandes, desse tamanho, grande, amado. Pastor, eu não vi, é boa para o ministério infantil, amado. Para os professores de ministério infantil, pensa, cabe quase o Gleidson dentro da mochila. Meu Deus! Fala comigo. É grande a mochila, mano. Estou falando de uma mochila grande, né? Desse tamanho assim, ó, larga. Então se ele se encolher, ele cabe, né? Até, talvez dentro dessa mochila. Meu Deus! Pensa numa mochila grande. Eu tenho um carinho com ele, posso brincar com ele. Eu tenho certeza que ele não ofende, porque não é uma ofensa, né, querido? Te amo, viu, né? Mas, amados, é uma mochila grande, e todos nós carregamos em nossas vidas uma espécie de mochila. E muitas vezes nós dizemos assim: eu só vou carregar aquilo que eu quero na minha mochila. Só que isso não é verdade. Nós carregamos muitas vezes, e a maioria das vezes, aquilo que colocam em nós.
e não aquilo que nós colocamos na mochila. Muitas vezes nós colocamos as nossas experiências, muitas vezes carregamos na mochila aquilo que não é uma verdade para as nossas vidas. Quer ver que interessante? Quando chega no final do ano letivo, pelo menos em casa acontece dessa forma. Chega no final do ano letivo escolar, a pastora diz para as crianças: peguem as mochilas, já limpem as mochilas. No meio do ano também faz, a cada período que a pastora tem os estralos dela, ela faz, arranca toda a mochila do estojo e tal. E aí começa aquela situação assim: olha, o que isso está fazendo dentro da minha mochila? O que isso está fazendo dentro do meu estojo? Uma caneta que acabou a tinta. Está lá dentro do estojo. Para que serve uma caneta que acabou a tinta? Ô pastor, para tanta coisa, pastor. Ah, serve para tanta coisa. Para colocar, para fazer de zarabatana, morder a borrachinha, soprar no céu. Não existe mais isso, né? Glória a Deus que não existe. Mas na época existia, tipo, não era zarabatana que chamava? Era uma parada mais ou menos assim, que você mordia a borrachinha, soprava a pontinha da caneta Bic, né? O tubinho. Mas amados, e aí você começa a tirar coisa de dentro da mochila que não usa. Nossa, olha, eu tô com isso daqui. Esse lanche aqui tá desde janeiro e já é dezembro. Olha o que aconteceu com esse meio pãozinho. Tá até verde. Tá até verdinho. Por quê? Começou a carregar coisas dentro da mochila que não precisava. E trazendo para a nossa vida, amados, espiritual, acontece a mesma coisa. Trazendo para a nossa vida emocional a mesma coisa. Colocamos coisas dentro da mochilas e carregamos o peso, o fardo, a dor, a enfermidade, a tristeza, o pecado. Mas eu quero te encorajar nesta manhã a voltar e visitar a tua mochila. Volte a tua mochila. Visita a tua mochila nesta manhã. Não deixa passar, sabe, amados? Muitas vezes não temos consciência daquilo que estamos carregando. Levítico capítulo 4, versículo 13. E isso me chamou muito a atenção, Tiago. Muito atenção. Olha só que interessante. Levítico está falando das leis onde o Senhor estabeleceu para a conduta do povo no Antigo Testamento. Precisava de uma conduta, de uma direção. Só que está dizendo assim, ó: se aqui pecar sem intenção for toda a comunidade de Israel, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor. Então segura aqui um pouquinho. Se alguém pecar, se a comunidade pecar, se alguém fizer aquilo sem intenção, amados, olha que interessante. Certa vez nós estávamos numa reunião de pastores, e naquele momento daquela reunião de pastores, o líder, o pastor, o superintendente, ele fez uma brincadeira com um dos pastores, assim como eu brinquei com o Gleidson nesta manhã. Mas ele não teve nenhuma intenção de ofender. Mas aquele pastor, ele tomou aquilo como uma afronta, como uma tristeza, que ele não queria mais nem ficar na reunião. Acreditando, obrigado filho, Deus abençoe. Acreditando que aquilo foi um desrespeito, que aquilo que ele tinha feito foi uma afronta. Aquilo que ele tinha feito, ele não deveria fazer daquela forma. Mas amados, ele fez algo sem intenção. Existem pecados em nossas vidas, preste atenção nisso que é muito forte, preste atenção. Existem pecados em nossas vidas que nós cometemos sem intenção, não planejamos, mas existem aqueles que são intencionais.
Tem aqueles que são intencionais. Eu vou falar. Eu vou chegar lá, eu vou falar. Não estou nem aí. Planejou. Pecado com intenção já. Ali já pecou sabendo o que estava fazendo. Pastor, meu namoro é uma bênção. Meu namoro é uma bênção. Mas deixa eu ficar aqui só eu e ela escondidinho 5 minutinhos. Intenção. Tá com intenção. Então existe, deixa eu ficar sozinho. Quando eu estiver sozinho, eu olho isso daqui. Intenção. Mas existe aqueles que são sem intenção. E olha que interessante ele está dizendo. Então, tem outra versão que diz: se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Gente, isso quer dizer que mesmo aquilo que foi sem intenção, sem consciência, ainda que não tenha consciência, será culpado de pecar. Jesus. Eu não conheço o coração, eu não sei como que está a vida. Se eu chego falando, se eu chego despejando sobre as pessoas de qualquer jeito, eu não sei o que causa. Mas se eu não tiver consciência disso, eu não serei ileso do pecado e da culpa. Sabe, amados, como é importante então entendermos que não é só uma questão de consciência. Por isso é importante, amado, preste atenção, meu Deus. Por isso é importante você orar e na tua oração: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque era para ter comido só 2 dedinhos e eu comi 2 pratos, Senhor. Pecado da gula, Senhor. Senhor, me perdoa porque eu menti, mas eu menti por uma boa causa. Não existe mentira por boa causa. Senhor, me perdoa, eu errei porque eu menti, eu falhei, tem misericórdia de mim, limpa-me, Senhor, purifica-me, eu não quero mais isso, eu nego isso, eu nego a mentira na minha vida, eu não aceito, eu rejeito em nome de Jesus. Da mesma forma, amados, a prostituição, da mesma forma a fornicação, da mesma forma precisa acontecer em nossas vidas em todas as áreas. Pedir perdão, falar: Senhor, limpa-me, lava-me, limpa-me, purifica, Senhor, até daquilo que eu não sei que eu cometi com alguém. Amados, porque aquilo que sabemos, se você sabe, você tem a opção de falar: eu vou ou não vou, consequência vai ter. Mas quando você não sabe, é outra história. E aí você olha e fala: Senhor, me perdoa se eu magoei, se eu chateei. Deixa eu falar algo já para a igreja nessa manhã. Amado, se tem alguém aqui triste comigo, chateado, magoado, me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa em nome de Jesus. Talvez eu disse algo que você não gostou, então eu peço o teu perdão. E é de verdade, amados. Eu peço o teu perdão, porque eu não quero que você se entristeça ou carregue fardo por minha causa. Eu peço o teu perdão, em nome de Jesus, amém? Você me perdoa? Amém, que bom, estou ouvindo amém, então tem gente que está liberando o coração, aleluia, já estou até mais leve. Mas, amados, como é importante entendermos isso, ainda que não tenha consciência. Pastor, mas eu só posso pedir perdão daquilo que eu sou consciente. Dentro da Bíblia você viu que não é assim, porque tem coisa que você faz, que você machuca outras pessoas, que você fere outras pessoas. Então peça perdão, então se alinhe. E, amados, diversas vezes, pega isso, nós ficamos chateados e carregamos enfermidades e doenças por causa da chateação. Carregamos por doenças por causa da chateação, da tristeza, do que alguém fez algo e nós ficamos chateados.
E olha que interessante, aqui está dizendo das doenças e das enfermidades. É a mesma coisa? Não. Doença é uma coisa, enfermidade é outra, amados. O Senhor não está sendo redundante naquilo que Ele está falando aqui. E muitas vezes tratamos como a mesma coisa, a doença e a enfermidade. De acordo com os pesquisadores da Unifesp, amados, da universidade, e também da pastora que se aprofundou e estudou a respeito disso, pastora Alice Topan, doença é tudo aquilo que os médicos detectam. A doença é aquilo que o médico detecta. Você faz exames, ele faz um diagnóstico ali e encontra a doença. Agora, a enfermidade são as consequências de uma doença. Por exemplo, uma febre, ela não é uma doença, ela é uma enfermidade. Por quê? Ela é um resultado, ela é uma consequência de uma doença. Então, amados, olha que interessante, a enfermidade, elas impedem os movimentos na nossa vida. A doença vem e a enfermidade nos impede de alcançar algumas coisas. Por isso que muitas enfermidades, elas se dão na alma. Ai, eu peguei uma doença, uma alergia, e aí eu já começo, ai, eu não posso comer isso, ai, eu não posso comer aquilo, ai, eu começo a ser limitado, ai, eu não posso mais agir de tal forma, eu começo a colocar limitações no meu pensamento, que me atrapalham de caminhar, de andar, de crescer, de desenvolver. Olha como doença e enfermidade são coisas diferentes. Pastor, mas por que o Senhor está falando isso? Porque está escrito na palavra de Deus que Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele quer curar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Aleluia. Ele quer tratar na sua vida, trazer as novidades do reino. E só existe mudança, transformação daquilo que nós sabemos, amados. Só existe transformação, mudança daquilo que nós sabemos. Senão nada muda, senão nada se transforma. Por isso, amados, o Evangelho, ele vai além daquilo que é ensinado nas faculdades, nas universidades, nos cursos, nos treinamentos. O Evangelho, ele vai muito além. O Evangelho, ele é loucura, amados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, diga assim, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia! Ele é o poder de Deus para nós. Isso nos carrega, isso nos salva, isso nos faz caminhar, isso faz andar com Deus. Pastor, que loucura é essa? Que loucura é essa? Mas o Senhor está trazendo a cura, o Senhor está trazendo o renovo sobre as doenças, as enfermidades, o Senhor está tratando. Mas não é só isso, amados. Sabe, muitas vezes pensamos assim, alguns dizem assim, ai pastor, mas é difícil demais ler a palavra e entender. Na verdade, amados, difícil demais é praticar a palavra. Ler, qualquer pessoa que sabe, consegue ler. Agora praticar, agora engolir. Por que engolir? Porque quando falamos de bênçãos, amados, é muito gostoso. Sim ou não? Sim. Quando a palavra diz assim, você será bendito ao entrar e sair, você pode dar um aleluia? O Senhor diz na palavra dele, aonde você tocar será abençoado. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você tomará posse daquele lugar. Amados, a gente engole isso de uma forma tão gostosa. Aleluia, recebe! Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo, em Mateus capítulo 18. Porque o mesmo autor
que declarou as bênçãos sobre a tua vida e foi para a cruz por mim e por você. É esse que diz essas coisas. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. E diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Amados, Jesus está dizendo assim: meu querido e minha querida, o sacrifício maior eu já fiz. Jesus, ele está dizendo: aquilo que era mais difícil fazer eu já fiz, eu já cuidei, eu já movi, eu já fui para a cruz, eu já me entreguei por causa de você. Eu já fui para a cruz pela tua vida. Eu já fui para a cruz porque eu te amo. Eu já fui para a cruz para tirar as doenças e as enfermidades. Eu já fui para a cruz para tirar o pecado. Eu já fui para a cruz para tirar as iniquidades. Eu já fui para a cruz. Jesus não está trazendo aqui algo quantitativo, não, amados. Dizendo, é 490 vezes por dia que eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar da mesma forma contra mim. Amado, não é quantitativo. Jesus está dizendo assim: tenha uma vida livre. Porque o sacrifício eu já fiz na cruz. Tenha uma vida livre. Essa veio quentinha, amado. Jesus está dizendo: tenha uma vida livre. Mas ele pecou contra mim. Tenha uma vida livre. Tenha uma vida livre. Tenha uma vida livre. Libere, sabe, amados, o perdão. Amados, quando nós damos seguimento nesse texto, Jesus ele começa a trazer a respeito do reino dos céus, dizendo a respeito que no reino do céu tinha um Senhor. E ele chamou o servo dele que devia uma grande quantidade. E tudo aquilo que aquele servo devia, ainda que ele trabalhasse toda a vida dele, ele não pagaria a dívida dele. E então esse Senhor diz para o servo: você está perdoado, sua dívida está perdoada. Esse servo, ao sair da presença do Senhor, quando ele sai, ele encontra um homem que devia para ele. E ele agarra esse homem e fala: você vai me pagar. Você vai me pagar. Amado, se fosse nos dias atuais, o pessoal ia querer levar para os irmãos. Eu vou levar ele para os irmãos, lá para a justiça. E ele pega aquele homem, ele agarra e fala: você vai ter que me pagar. Centavo por centavo, tintim por tintim. E ele começa a pressionar de tal forma aquele homem, que outros servos daquele senhor vê isso acontecendo. E chama e diz para aquele senhor: olha, ele está agindo com injustiça, porque ele foi perdoado e ele não está liberando o perdão da dívida dele. E então esse senhor chama novamente e fala: agora, bichão, tu vai ter que pagar tudo. Você não foi pressionar o outro? Agora, o chicote vai estralar para o teu lado. Sabe, amados, diversas vezes nós pensamos em nossas vidas, na nossa mochila, mas nós não queremos saber da mochila da pessoa que está do nosso lado e dizemos que amamos. E muitas vezes a gente diz: eu amo. Parece que quando é conosco, parece que o peso é maior das coisas. Só que não é uma coisa desse tempo não, Andréia. Isso já faz tempo. A palavra do Senhor diz em 2 Samuel que Davi, após ter pecado com Betseba, ele recebe a visita de Natã. Lá em 2 Samuel capítulo 12, o profeta Natã, e o profeta chega para ele e diz: olha, rei, preciso falar contigo, que acontece o seguinte: certo homem, 2 homens, um rico e um pobre. Esse rico tinha muitas ovelhas, muitos bois, muitos animais.
Mas esse pobrezinho só tinha uma ovelhinha. E esse homem rico pega essa ovelha deste homem pobre e sacrifica. Davi fica indignado, Davi fica bravo e fala: quem é esse homem? Nós vamos pegar ele. Se fosse hoje, ia falar assim: nós vamos arrebentar ele. Quem é? E então o profeta diz para ele: é o Senhor. É o Senhor que fez isso. A única esposa de Urias, o Senhor pegou. Sabe, amados, quando nós olhamos para o próximo com o mesmo amor que nós olhamos a nossa vida, nós começamos a ter atitudes diferentes. E então o perdão começa a curar. Glória a Deus. O perdão começa a curar. E então começa a movimentar. Sabe, amados, quando a autossuficiência chega, isso quer dizer: eu já sou perfeito, eu não preciso mais do sacrifício de Jesus. A minha justiça já está muito boa, eu já sei fazer todas as coisas, eu não preciso mais do toque do Senhor. Eu acho que Jesus nem sabe tanto assim, porque se ele soubesse, ele não tinha ido para a cruz. E quantas vezes a autossuficiência tem chegado na tua vida e tem te atrapalhado de crescer, de desenvolver, de seguir o Senhor? Não, pastor, jamais isso acontece comigo. Amados, saber que salsicha é ruim, você sabe, mas por que tu come? Não é uma questão só de saber, amados, é uma questão de praticar. As nossas atitudes, as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. As nossas ações, aquilo que eu faço, fala mais do que as palavras que eu compartilho. A maneira das minhas ações, a maneira do meu tratar a minha esposa, tratar os meus filhos, tratar com a obra do Senhor, tratar no trabalho, tratar com os meus pais, fala mais do que as palavras. E muitas vezes podemos até dizer: eu te amo, meu irmão, só que a minha atitude não mostra isso. Às vezes eu posso falar: oh, meu irmão, você é tão precioso, e a minha atitude no dia a dia não mostra isso. Como que está a sua atitude com o Senhor Jesus nesta manhã? Como que está a sua atitude com o Senhor Jesus nesta manhã? Porque o Senhor, Ele te chamou, Ele me chamou para nos curar, amados, através do perdão verdadeiro. Para que então essa palavra que o profeta Isaías declarou seja praticada em minha vida. Agora ela saiu do campo do saber e entrou no campo da prática. Aí as coisas mudam. Quando ela sai do campo do saber e vem para a prática, e então eu começo a ler esse texto dessa forma: certamente Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, e sobre si Ele levou as minhas doenças. Contudo, eu até considerei Ele castigado por Deus, afligido por Deus, porque só estava no meu saber. Mas agora que eu estou praticando, que eu estou vivendo, mas Jesus foi traspassado por causa das minhas transgressões, Ele foi esmagado por causa das minhas iniquidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui curado, eu fui sarado, eu fui liberto, eu fui abençoado por causa de Jesus. Isso sai da prática somente do saber, mas agora vem para a ação do meu corpo. Para isso eu preciso crer. Para isso eu preciso crer. Esse texto passa a ser uma verdade quando eu pratico ele, porque ele real ele é, verdade ele é, mas agora eu preciso
consigo, através disso, eu consigo olhar para o meu irmão e falar: me perdoa. Verdadeiramente eu consigo olhar para o meu irmão e falar: me perdoa, de todo o coração, eu quero acertar com você. Meu irmão, me perdoa, porque eu fiquei chateado. Amado, deixa eu falar uma coisa para finalizar. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque de pé. Deixa eu falar uma coisa que é muito séria. Não que eu não tenha falado nada sério até agora, mas isso pode mudar a tua vida. Isso pode mudar a tua vida. Sabia que ninguém tem o poder de te chatear? Ninguém tem o poder de te chatear quando você não deixa isso descer para o teu coração. O problema é que tudo que vem a gente quer que desce para o coração. E aí vira chateação. E aí vira tristeza, vira angústia, vira peso. Ninguém tem o poder de te chatear quando você não deixa descer para o teu coração. Receba essa palavra na tua vida, que hoje tem algo novo para você. Tem algo novo para você nessa manhã. Ele já levou as dores, as enfermidades. Mas por que ele fez tudo isso, amados? João capítulo 10, versículo 10, parte B do versículo. João 10, a parte B. Já que está o texto inteiro, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas olha na parte B o que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor quer trazer vida abundante para ti. Vida abundante não existe escassez. Na vida abundante não existe limitação. Na vida plena, na vida abundante, amados, o Senhor habita e Ele derrama a graça dele sobre ti. Ele já fez isso, mas é necessário então você